Olá, meus amados irmãos, muita paz, muita alegria, muita esperança. Só ajeitar a câmerazinha aqui para vocês, que hoje quero contar e compartilhar algo com vocês maravilhoso da Palavra de Deus. Desejo muita alegria, muita esperança no coração de cada um de vocês, tá? Eu amo todos vocês. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que faz parte da minha vida. Na verdade, faz parte da minha vida. Isso aqui é algo que supostamente, acredito eu, que eu não tenho compartilhado com todas as pessoas esse texto. Por mais que você receba o teu chamado da parte de Deus, sem compreender muitas coisas, na verdade eu entendo que esse texto ele é muito claro. Quando Deus ele chama Isaías no capítulo 6 do livro de Isaías, a Bíblia diz que o profeta ele recebe uma purificação. Ele é purificado do pecado dele, ele recebe algo extraordinário e ali ele recebe uma visão, né? Deus dá uma visão para o profeta Isaías. No capítulo 6, versículo 1, está escrito assim, olha: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, que voou para mim, ele veio na minha direção, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Vê, isto se tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então disse: Eis-me aqui. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouves, de fato não entendereis, vedes, e em verdade não percebereis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e converter-se para que sejam sarados. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Se porém ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída como carvalho e como terebinto, os quais depois de desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Isaías teve a visão que fala justamente, ele
o profeta Isaías, vê se você consegue entender. O profeta Isaías, ele já profetizava, certo? Ele profetizava. Do capítulo 1 ao capítulo 5, você vê ele trazendo uma profecia ali, tratando com o povo de Israel. Porém, meus amados, acontece algo incrível. Do capítulo 1 ao capítulo 5, acontece uma profecia, né? Ele vem profetizando, só que quando chega no capítulo 6, ele dá de cara com o Senhor, ele tem um encontro realmente com Deus. E com isso eu percebo que muitas das vezes eu olhar para mim mesmo, eu tenho feito muitas coisas que tenham vindo de mim, né? Muitas coisas que tenham sido feitas por mim mesmo, pelo meu próprio mérito, por eu achar que mereço, por eu achar que eu posso, por eu achar que eu posso todas as coisas, eu posso tudo porque Deus está comigo. Só que não é bem assim. Não é quando a gente pode todas as coisas que Deus está conosco que a gente tem que fazer o que é do nosso agrado, né? O que é realmente que vem a partir de nós, né? Mas que na verdade precisa ser feita com muita atenção pela sabedoria do Espírito do Senhor em nosso coração. Por quê? Porque a direção de Deus, ela importa, né? A direção de Deus na nossa vida, ela é mais importante do que tudo. Esse texto aqui, quando eu leio esse texto, quando eu estou bastante ligado com Deus, e eu percebo que eu preciso ter um encontro com Deus, você precisa ter um encontro com Deus, nós precisamos ter um encontro com Deus, nós vamos perceber que a nossa vida, muitas das vezes, as coisas que nós temos feito, o trabalho, o dinheiro, a comida, tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas que nós temos nos apegado, tem nos atrapalhado de cumprir o nosso propósito em Deus. Tem atrapalhado de você ouvir a voz de Deus, né? Tem atrapalhado nós de estarmos na presença de Deus constantemente, porque Tiago fala disso. Tiago fala que o homem não pode ser inconstante nos seus caminhos. Ele deve ser constante, ele deve ser firme, como uma rocha, né? Na direção de Deus Todo-Poderoso, no centro da vontade. Ou seja, quando você está no centro da vontade de Deus, tudo flui. Quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, as coisas dão errado. E muitas coisas dão errado para que Deus possa realmente nos mostrar que por nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios entendimentos, pelas nossas próprias conquistas, pelos nossos próprios nossas próprias invenções a respeito das coisas de Deus, nós acabamos nos distanciando, né? Acaba que a gente fica distante das coisas de Deus. Então, eu tenho esse texto como um texto principal na minha vida. Todo dia eu tô, nem sempre todo dia, mas tem dias que eu acordo, tem dias que eu vou dormir, tem dias que eu acordo. Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer, né? E eu tenho uma alegria, sim, eu tenho uma alegria de estar ministrando a palavra, pregando o evangelho, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Só que servir a Deus é muito mais do que isso, né? Servir a Deus é muito mais do que isso. Tem um texto no livro de Tiago, que Tiago deixou claro para nós, ele deixou uma epístola importantíssima, que vai dizer aqui, olha: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós
Tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Sabe o que o Tiago está falando? Não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa, se for pelo seu próprio interesse, pelos seus próprios méritos, né? Para gastar com seus próprios prazeres, né? Às vezes você quer dinheiro, você não sabe para que você quer dinheiro. Às vezes você quer carro, você não sabe para que você quer carro. Às vezes você quer moto, você não sabe para que você quer moto, né? Você vai gastar com seus próprios prazeres. Só que na verdade todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Então tudo que Deus dá para você é para agregar na vida das pessoas algo de bom, algo de valor, né? Algo que venha trazer para a vida do seu irmão, do seu próximo, um benefício maior, né? No reino de Deus. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde, quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como uma flor da erva, pois o sol sai com seu ardente calor, e faz secar a erva, e a sua flor cai, e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam, né? A todos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Deus havendo atrás e seduz. Depois, havendo este desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é de lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos dos que ele criou. Para sermos primeiro fruto. Gabriel, o que tem a ver esse texto de Tiago com Isaías? Tem a ver. Porque uma pessoa chamada por Deus, ela não pode ficar olhando para os seus bens materiais, para as conquistas da vida, para tudo que ela conquista, tudo que ela tem, seja o dinheiro, seja o carro, seja o dinheiro no banco, seja o voto, seja o ser honrado por pessoas ou não, o ser respeitado pela pessoa ou não, seja o que for. Muitas vezes nós queremos ser honrado, não é isso? Esperamos ser honrado pelos outros. Você quer ser honrado, eu quero ser honrado. Todo mundo espera ser honrado por algum dos nossos irmãos. Só que a Bíblia fala que se você espera ser honrado em um mundo que o teu Senhor Jesus, foi crucificado, você está esperando de forma errada. Você está praticamente dando topada naquilo que muitas pessoas estão dando nesses dias. Jesus não disse que é para você ficar com expectativa de esperar alguma coisa de valor dos outros. Ou também ele nos diz que é para você ter expectativa nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas. E muitas vezes nós temos. Ele diz também que não é para você andar preocupado, né? Porque você não pode nem acrescentar uma hora ao curso da sua vida. Se você morreu hoje, partiu hoje, o Senhor, ele é Deus, ele continua sendo Deus. Se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, se ele fizer, se ele não fizer, ele é Deus, continua sendo Deus. Ele continua sendo eterno. Ele criou a imensa galáxia, né? Tem o planeta, tem Mercúrio, tem a Terra, tem a Marte, tem Júpiter, tem Saturno, tem tudo ali, né? A imensa galáxia. O nosso planeta é um pontinho na imensa galáxia, né?
Então você vê a grandeza de Deus. Você vê que o ser humano, por si só, ele não pode fazer coisa alguma. Bom, Jesus disse que nós não podemos realizar coisa alguma, a não ser se fosse através dele, e por meio dele. Porque também por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, essa palavra do livro de Isaías capítulo 6, ela mora em mim há muito tempo. E eu vivo com essa palavra dentro de mim o tempo todo, porque aquilo ali é você se humilhar diante de Deus. Senhor, o que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu coma? O que o Senhor quer que eu beba? Como que o Senhor quer que eu viva? O que o Senhor quer que eu faça? É melhor obedecer do que sacrificar? É melhor agradar o coração de Deus do que fazer a obra de homem para homem? Porque o próprio Isaías bateu na tecla, no capítulo 1 ali, ele fala: odeio as vossas assembleias, os vossos cultos solenes, odeio falsidade, não aguento mais sacrifício de cordeiro, de bezerro, de novilho cevado, as vossas luas novas, as vossas festas, os vossos sábados são para mim abominação, não suporto mais falsidade. E no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus. Então, tudo que você for fazer, não fique sem perguntar para Deus. Pergunta para Deus: Senhor, qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Para que propósito eu nasci? Se eu não consigo permanecer na sua palavra, o que está acontecendo comigo? Se eu não consigo permanecer, será que eu sou aquele homem imprudente que ouve a palavra, mas não pratica? É comparado ao homem que vai construir a sua casa sobre a areia, quando vem a tempestade, destrói, derruba tudo e ele fica para trás? Ou eu quero ser semelhante ao homem prudente, que está construindo a sua casa sobre a rocha, né? Fica para nós pensar. O homem prudente sempre vai construir a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. A rocha é Cristo Jesus. Permaneça na pessoa de Jesus. Se você deseja conquistar tantos bens nessa vida, mas você tem dificuldade de permanecer na palavra de Deus, eu tenho um aviso importante para te dar. É bem necessário que você saiba desde já que você não está andando de acordo com a palavra de Deus. Se você está indo para a igreja e não permanece na palavra de Deus, sinto muito em dizê-lo, você não está permanecendo na palavra de Deus. Se você faz a obra e não consegue permanecer na palavra de Deus, é bem necessário que você saiba uma vez mais, você não está permanecendo na palavra de Deus. Se você não tem certeza de salvação de vida eterna, mas tem dúvida, sinto muito. O apóstolo Pedro fala: piedai-vos de alguns que estão na dúvida, né? Orai por ele, para que ele seja arrebatado da dúvida e trazido para nós, para a graça de Deus, ou seja, para a graça do seu evangelho. Ele vai ser arrancado dali, do momento de confusão, do espírito de confusão, que está tentando confundir a mente dele e atrapalhar ele de entender propósito, profundeza, segredo, enigma, atrapalhando ele de, até mesmo de ouvir a voz de Deus, atrapalhando ele até mesmo de conquistar e permanecer conquistando. Quero ler mais um texto que o Espírito Santo me tocou nesse exato momento. João capítulo 10, versículo número 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertencem as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo,
deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém agregá-las também. Agregá-las também. Elas também ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, ninguém toma de mim, mas eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus está dizendo aqui claramente que se você conhece a palavra dele, se você permanece na palavra de Jesus, você é ovelha. A ovelha permanece sempre na palavra de Jesus. Então, se você é ovelha de um homem ou de um suposto pastor, você precisa analisar se ele está de acordo com as escrituras ou se ele está de acordo com as normas de homem ou obras feitas através de homem. Sabe aquela obra que é, vamos ver, preceito de homem, né? Jesus fala, são obras, são preceitos de homem, raça de víbora, fariseu hipócrita, né? São sepulcro caiado, são nódoas, nuvens sem água e por aí vai. Então, quando você recebe um chamado da parte de Deus, você não é facilmente enganado pela multidão. Bom que Jesus falou também, quem estiver na Judéia, ou seja, Judéia é uma multidão de pessoas, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, suba para as montanhas. Quem estiver em casa, ou quem estiver em cima do eirado, não desça na casa para buscar a tua própria capa. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, amado, que é para você ficar de olho, aonde? De olho nos sinais da volta dele. E você fica de olho nesses sinais da volta dele. Então ele fala claramente que também não seria bom você estar no meio da multidão, né? Porque se você, às vezes, você está dentro do templo, se Jesus voltar agora na nuvem do céu, você não vai ver. Porque você está ali, você está igual como é que fala? Uma raposa. Você está intocado ali, então você não vai ver. Agora, se você estiver na praça, estiver na rua, estiver andando, estiver fazendo qualquer outra coisa, estiver no monte, você vai ver o Senhor voltando com poder e grande glória nas nuvens, na glória do Pai com seus santos anjos. Mas se você estiver dentro da igreja, talvez você esteja naquele exato momento impossibilitado de vê-lo, porque ele vai vir na nuvem do céu. Ele não vai aparecer para a pessoa na igreja, não, ele vai vir em cima, ele vai vir nas áreas. Então é bem necessário a gente parar e pensar realmente. Se você permanece na palavra, então você realmente permanece em Cristo Jesus. Para permanecermos em Cristo Jesus, na pessoa, não é em Jesus religioso como a igreja oferece para você. Tem muita igreja que oferece para você um Jesus triunfalista, um Jesus religioso. Mas não é desse Jesus que eu estou falando. É o Jesus da Bíblia. O Cristo, o que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu vida mediante o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.